Esse vídeo nasce de uma pergunta que todo mundo se faz nos últimos dias. É sobre uma música que viralizou, que foi cantada em um culto, compartilhada por aí como adoração, defendida por uns, criticada por outros, e de repente a igreja estava mais uma vez dividida. De um lado, gente dizendo, isto é lindo, é inclusão, é o evangelho chegando nas pessoas mais simples, nos excluídos. Do outro, gente dizendo, isso não é adoração, isso é confusão, isso não glorifica a Deus. E eu quero deixar algo muito claro aqui desde o começo. Essa conversa não é sobre gosto musical, não é sobre samba, estilo, ritmo ou estética. Eu nem tenho condições de discutir isso. Isso aqui também não é uma caça às bruxas espiritual. A pergunta que está por detrás de tudo isso é muito mais profunda. A pergunta é como a gente consegue discernir o que é adoração cristã de verdade. Será que é quando uma música emociona, reúne pessoas, cria identificação? Isso seria o suficiente para nós chamarmos de louvor? Ou a adoração precisa carregar algo a mais? Para responder isso, eu não quero partir da música, eu quero partir da Bíblia. Porque essa canção aponta para um texto bíblico. E aponta mesmo, você sabe. É o texto que precisa nos ensinar a fazer essa leitura. O texto é a parábola do grande banquete, que está em Lucas 14. E ele é muito mais duro, muito mais confrontador, muito mais exigente do que normalmente a gente imagina. Então, antes de discutir a música, a gente precisa entender o sermão de Jesus. E é isso que eu quero fazer aqui com você. Olhar para o grande banquete com honestidade e só depois perguntar se essa música faz ou não faz sentido. E aí, topa? Meus irmãos, sejam bem-vindos. Aqui você está na minha casa, no meu escritório, e ela é a sua casa também. Então, fique à vontade, tá bom? Curte esse vídeo aqui, compartilha, copia o link e manda lá no grupo da sua igreja. Eu sei que as pessoas estão acesas com isso, eu não quero colocar mais lenha na fogueira, pelo contrário. O meu objetivo aqui é ajudar a gente a entender e discernir biblicamente tudo isso, ok? Vamos lá? Bom, até aqui nós entendemos tudo o que Jesus estava fazendo ali no grande banquete. Aquilo não era só uma festa. Esse texto narra um confronto. Era um juízo contra uma fé que estava confortável demais para obedecer. E agora, isso nos ajuda a olhar com mais honestidade para toda essa discussão que está acontecendo ao nosso redor. Beleza? Vamos lá? Porque quando alguém diz, olha, essa música, essa canção aponta para o grande banquete, a pergunta não pode ser, ai, que legal, então ela é bonita, ela emociona. A pergunta precisa ser outra. A pergunta é, ela carrega o peso que o sermão carrega? Ou ela só traz o clima de festa que existe por detrás desse sermão? Então, no grande banquete, a alegria só existe depois de um escândalo, depois de uma recusa, depois da denúncia da autossuficiência religiosa, depois da ira do anfitrião e depois de um convite que foi desprezado. A festa não é o ponto de partida, a festa é o resultado. E aqui é que mora o ponto para a gente analisar. Quando a gente canta só a celebração, mas não passa pelo confronto, a gente transforma o reino em um evento e não em arrependimento. A música acerta quando lembra que Deus chama os improváveis. Claro, gente, isso não tem discussão, isso é bíblico, isso é lindo, isso é necessário. A Bíblia chama os excluídos, ponto final, não há o que discutir. Mas o grande banquete não é só sobre quem entra, é também sobre quem ficou de fora, achando que já estava do lado de dentro, entende? E essa parte do sermão é aquela que quase nunca aparece. Então, a pergunta honesta que nós devemos fazer é essa. Essa canção nos leva a examinar as nossas prioridades ou apenas nos sentirmos incluídos? Tem um grande risco aqui, porque no texto de Jesus, ninguém entra no reino sem antes responder a um convite. E responder a esse convite custa, e custa muito caro. Custa abrir mão da sua agenda, custa perder o controle, custa reorganizar as suas prioridades. Isso custa muito. O risco não é cantar sobre gente simples.
O risco é celebrar inclusão sem conversão de mentalidade. O risco é chamarmos de adoração algo que não passa pelo crivo do arrependimento. Entende? Deixa eu ser mais claro aqui. Isso não é um ataque à arte, nem ao samba, nem à emoção, nem nada do que está contido ali. A Bíblia é cheia de poesias, ela é cheia de música, ela é cheia de festa, cheia de alegria. Mas ela nunca separa a festa do chamado à transformação, do chamado ao arrependimento, do chamado à mudança. Então, talvez, o problema não esteja na música existir. Talvez esteja no lugar que a gente está querendo dar para ela. Talvez ela funcione muito bem como arte, como uma expressão cultural, uma celebração. Não precisa ser demonizada. Mas quando nós chamamos de adoração, nós estamos trazendo em si algo muito mais profundo. A adoração cristã precisa fazer mais do que emocionar, do que refletir. Ela precisa apontar uma direção. Porque no grande banquete a mesa é aberta, mas o convite tem um dono. E o dono desse convite é Jesus. O meu pensamento é que nós não estamos fazendo a pergunta certa. A pergunta não é se a música é de Deus ou não. A pergunta é se o convite de Jesus me leva ao arrependimento. Se eu tenho condições de renunciar o que é preciso para poder ouvir a voz dele. Porque, caso contrário, eu vou ficar aqui, sentado, como estavam os fariseus, ouvindo Jesus chamar a todos, e eles mesmos ficando de fora, mesmo achando que estavam do lado de dentro. E não tem uma forma mais eficiente de se perder do que essa, do que ter convicção de que você já está garantido e por conta disso baixar sua guarda e não buscar todos os dias conversão e arrependimento. A arte, que é a música, a poesia, que é essa música, ela nos aponta para essa direção. Ao invés da gente ficar brigando, se estapeando, se difamando por aí, nós deveríamos, na verdade, parar um pouquinho e refletir. E aí? Você está do lado de dentro ou você está do lado de fora?